Amada igreja é tua, Deus te abençoe. Meus irmãos, o que é que Jesus faz, né? Boa tarde a todos. Eu nasci no Paraná, eu sou paranaense, nasci na cidade de Goiôerê, não sei se alguém conhece, diz que é perto daqui, não é? O pastor da igreja aqui nasceu lá em Minas e veio para cá. Então o Senhor Jesus faz essas coisas assim que a gente não entende, né? Que bom que nós estamos aqui nessa tarde, enquanto o varão dá um jeito no computador aqui para ele funcionar, ele foi buscar outro ali. Vamos então começar aqui a nossa conversa. Meus irmãos amados, eu vou falar para vocês um pouco do que a gente faz lá na Oitava Igreja, mas cada um precisa entender a realidade da sua igreja e adaptar à sua realidade. Quem sabe você encontre alguma coisa boa do que a gente faz lá e você consiga aplicar. O Ministério de Integração na Oitava Igreja é como se fosse a porta de entrada para as pessoas que visitam a igreja. Diga-se de passagem que o pastor Gidiel já falou aqui sobre evangelismo. Irmãos, fazer um descrente vir no templo, entrar na igreja e assistir um culto é quase que impossível. Nós fazemos isto aqui, suamos a camisa, nós fazemos quase que um malabarismo para conseguir trazer alguém na igreja, no templo. Agora, deixar essa pessoa sair sem a gente segurá-la, deixar as pessoas entrarem aqui e voltar para sua casa sem nós mantermos um contato com ela, é inadmissível. Portanto, a visão da Oitava Igreja é esta: todo visitante, para nós, aos nossos olhos, são preciosíssimos. Cada pessoa que entra na igreja, aos nossos olhos, são únicas. São pessoas que precisam de serem impactadas com a palavra de Deus. Há pessoas que vêm, até gostam muito do louvor, gostam muito do culto, gostam de tudo, e vai embora e ninguém vê, ninguém percebe. E a maioria das pessoas não escolhe uma igreja por causa da pregação ou por causa exatamente do louvor, mas por causa das pessoas que ali estão. Já ouvi pessoas dizerem assim: eu gostei muito da música dessa igreja, gostei muito da palavra, mas não gostei da forma com que me receberam, ninguém nem prestou atenção em mim, ninguém nem me viu aqui. Então, na verdade, é um conjunto de coisas que nós precisamos agregar para alcançar o visitante. A igreja tem que ter uma boa palavra, a igreja tem que ter uma boa música, a igreja tem que ter membros que estão preocupados com o perdido. Esta é uma das visões nossa lá da Oitava Igreja. Nós nos preocupamos com o perdido. E aí então eu vou dar algumas dicas preciosas aqui para vocês. Nós demos o nome de Ministério de Integração, e este é o colete que nós sugerimos lá para a nossa turma usar. E o Ministério de Integração lá é o responsável por visitação aos não crentes, aos que nos visitam. São vários grupos, vou mostrar para vocês no nosso organograma, que vai ficar bem mais fácil. O Ministério de Integração também é responsável por discipular. No nosso caso, a Oitava Igreja, nós não recepcionamos nenhum membro sem ele antes passar pelo discipulado. Tem que passar pelo discipulado. E nós temos discipulado na igreja todos os dias. Eu vou passar para vocês como que vocês podem também plantar isso na igreja de vocês e treinar líderes, pessoas, para que possam também caminhar junto com vocês nesse ministério. O Ministério de Integração também, lá na Oitava Igreja, é forte na questão de contato telefônico. Quem deixa o nome com a nossa equipe nos cultos, no final dos cultos, nós ligamos no outro dia. E se não conseguimos falar, nós ligamos depois, e ligamos, até que consigamos falar com aquele visitante. O certo é que a Oitava Igreja em Belo Horizonte é conhecida principalmente por ser uma igreja acolhedora de pessoas.
E no final, quando a pessoa vai ser recebida como membro, ela passa por uma entrevista pastoral, que é a última conversa. Obrigado, irmão. E eu tenho então tido a honra de ouvir de muitos irmãos sobre o que foi que mais os atraiu na igreja, eles dizerem: porque essa igreja me acolheu, essa igreja me abraçou, essa igreja cumpre o seu propósito de ser uma igreja acolhedora de pessoas. Vamos lá. Primeiro, para que você tenha um ministério de integração na sua igreja, é importante, em primeiro lugar, você ter uma equipe boa. Pessoas que trabalham na integração são pessoas que lidam com gente, diretamente com pessoas. E normalmente, pessoas que estão vindo do mundo, pessoas perdidas, pessoas que chegam como estão. Portanto, não pode haver nenhum tipo de preconceito na sua equipe sobre o público que está vindo para a igreja. O Ministério de Integração nosso lá acolhe desde gente crente que vem de outra igreja e quer ser transferida para a 8ª, e até mesmo gente que acabou de sair da macumba, gente que está vivendo o mundo aí, são gays, lésbicas. Nós temos que acolher essa turma toda. Lembrando que esse acolhimento que nós lá fazemos não significa que a pessoa vai se tornar membro do jeito que ela está. Não. Integração é a porta de entrada da igreja. A pessoa vai definir se vai ficar na sua igreja ou não, de acordo com o que ela sentiu, percebeu do amor e do carinho que essa igreja tem por elas. Então, dentre as equipes do Ministério de Integração, destaca-se aí dois lados. Nós temos a integração, as equipes que atuam dentro do templo, dentro da igreja, e temos também a equipe que atua para fora, que o pastor Gidiel já deu essa fala aí na sua fala, que é o evangelismo e a visitação. Vou enfatizar os três que tem a ver com dentro do templo, dentro da igreja, nos cultos e nas reuniões. Você precisa basicamente de uma equipe de acolhimento, uma equipe de contatos e uma equipe de discipulado. Como que funciona isso? Seria mais ou menos assim: para dentro, acolhimento, contato, discipulado; para fora, evangelismo e integração. São duas esferas. Vou falar a esfera primeira, dentro. Depois vou mandar para vocês esses slides. Meus irmãos, toda igreja, no meu entendimento pastoral, precisa ter um ministério de integração, uma equipe de acolhimento. Essa equipe de acolhimento atua exclusivamente nos horários de cultos. E não há ninguém que possa dizer: eu não posso participar desse ministério porque eu não tenho tempo. E você vai lhe perguntar: meu irmão, mas você não vem no culto? Venho. Então, o Ministério de Integração e a equipe do acolhimento só funciona na hora do culto. No nosso caso lá, já virou regra na igreja, já faz parte da liturgia. Quando o culto termina, pastor Jeremias ou qualquer um dos pastores encarregados pelo culto chama a nossa equipe de integração à frente, e eu vou falar um pouco para vocês sobre essa equipe. E a nossa equipe de integração, vestida com esse colete verde, se apresenta e o pastor diz: você que está nos visitando hoje, deixa o seu nome conosco aqui. Nós queremos caminhar com você, nós queremos orar por você. Nós temos oração todos os dias no templo, oramos por quem deixa os nomes. E também, quem visita a 8ª igreja leva um presente. O presente você sugere o que você quer dar. Gostei do que a igreja aqui faz, a igreja aqui também dá um presente legal. O certo é que nós lá damos como presente um CD da Bíblia Falada e um CD com a mensagem do pastor Jeremias,
e músicas que a nossa equipe de louvor canta lá na frente. Às vezes o visitante nem gostaria de mostrar a sua cara, mas quando vê que tem um presente para ele, e a gente fala, é de graça, meu irmão, você não paga nada, passa aqui na nossa equipe, leva o seu presente e dê seu nome conosco. Ele vai passar e vai deixar. O que as pessoas que estão visitando não gostam é que você as exponha de forma indevida, deixando-lhe sem graça, envergonhada, e às vezes pede para levantar a mão. Enfim, cada lugar é um lugar e cada cultura é uma cultura, não é? Eu não sei aqui como que é o jeito dos irmãos de abordar os visitantes, mas lá em Belo Horizonte nós fazemos assim. Nós não pedimos para ninguém falar o nome, de onde ele é, de onde ele veio. Nós não pedimos para ninguém falar nada, porque há pessoas que definitivamente jamais voltaria lá se a gente pedisse para ele falar qualquer coisa assim. Então, nós pedimos para ele procurar a nossa equipe no final e deixar o nome e levar o seu presente. As nossas equipes são escaladas. Então você, como líder, como pastor, precisa olhar na sua igreja, dentre os membros da sua igreja, quais são aquelas pessoas que gostam de lidar com gente, que são simpáticas, que gostam de recepcionar, de dar as boas-vindas. E você separa esses irmãos para participarem do acolhimento. As equipes de acolhimento devem ser compostas por pessoas que são bem receptivas, que são pessoas que gostam de recepcionar, são pessoas que gostam de abraçar, pessoas que gostam de sorrir. E é muito importante que a sua equipe de acolhimento seja formada por pessoas também que querem ver o crescimento da igreja, que amam visitar, que amam ligar, enfim. Se você perceber que na sua igreja há pessoas assim, e sempre há, você então convida elas para participar da integração, do acolhimento. E aí você pode então criar uma identificação, um colete, um crachá. Isso vai depender da sua criatividade. E você pode também escolher qual a hora que você vai chamar a sua equipe de integração. Nós já fizemos o teste. Antes nós apresentávamos a equipe no começo do culto, no final a turma de visitantes já haviam esquecido. Depois nós começamos a apresentar antes da mensagem e chegamos à conclusão que a melhor hora de apresentar a integração é no final do culto, a última coisa que a gente faz. Às vezes até depois do aviso, a gente chama a nossa integração, a nossa equipe de acolhimento e apresenta, e as pessoas que estão nos visitando vai depois e deixa os nomes lá. Você precisa criar na sua igreja esta cultura. Lá virou uma cultura. Algum culto, quando algum pregador de fora vem, e que acontece lá uma vez ou outra, é muito raro o pregador esquecer de chamar a nossa integração. A turma da igreja, uns 30 vêm me falar: pastor, não chamaram a integração hoje, tinha visitante, pastor, não chamou. E aí eu fico pensando assim, que bom que a nossa turma assimilou. E os próprios membros já trazem, nesses 2 últimos casos que não chamaram a integração lá, os membros mesmos levam seus visitantes até a nossa equipe. Lá na igreja tem um cantinho assim, né? Isolado, que a equipe atende lá depois no final. Mas é muito importante que você observe na sua igreja a possibilidade de criar um ministério de acolhimento dentro da integração. Aí então, ainda aqui, o ministério de integração, a turma do acolhimento, vai, depois de dar o presente, vai pedir aos visitantes para preencher essa ficha. A ficha você cria de acordo com a sua necessidade. O que você acha que é importante? Nós aqui pedimos o nome completo, data de nascimento, estado civil, e-mail, endereço, o perfil da pessoa. Para nós lá é muito importante. Sou evangélico, não sou evangélico,
não sou de nenhuma outra religião, sou de alguma religião qual. Isso aqui vai nos ajudar a nortear. A nossa ficha antiga, nós perguntávamos à pessoa o que ela foi fazer lá. E aí nós deixávamos para a pessoa mesma decidir se ela foi lá por causa de Jesus, se ela quer ser membro, se ela quer ficar na igreja, se ela quer uma visita. Através dessas perguntas, são apenas 6 perguntas, né? Sou evangélico, qual igreja? Sou de outra religião, qual? Não sou de nenhuma religião, de nenhuma igreja. Quero me tornar membro dessa igreja. Quero conhecer mais sobre o evangelho ou outra. Através de ele marcar isso aqui, nós que somos pastores, vamos saber qual é a necessidade dele. Se ele colocar aqui que já é evangélico, só pergunta na frente qual é a sua igreja. Nós vamos ligar para essa pessoa e vamos lhe dar as boas-vindas, orar com ela e dizer: fica firme na sua igreja, meu irmão, continua lá firme. Mas se a pessoa se ela colocar aqui que não é de nenhuma religião, ou que ela é de uma outra seita qualquer, nós é que sabemos que ela precisa de Jesus. Não vamos deixar que ela decida, porque ela não sabe o que ela quer. Quem está morto sem Jesus não sabe decidir sua vida espiritual. E nós vamos nos empenhar, nós vamos ligar para essa pessoa. Temos então um grande interesse de que todas as pessoas que entram na igreja pela primeira vez deixem os seus nomes com a nossa equipe da integração. E aí nós temos o nosso hall de membros e temos um outro hall, uma outra lista de nomes de pessoas que passam por lá. E nós vamos trabalhar sistematicamente com esses nomes, com essas pessoas. Nós vamos trabalhar de forma constante com esses nomes. E nós não jogamos nenhum nome fora lá na 8ª igreja. Não jogamos. Todos os anos nós resgatamos os nomes de no mínimo 5 anos antes do agora. Resgatamos os nomes dos 5 anos, nós ligamos de novo. Fazemos isso 2 vezes por ano. Ligamos para saber se aquela pessoa resolveu seguir a Jesus ou não, se ela está firme com Jesus ou não. Nós já ligamos no ano passado, já ligamos no outro. Nós queremos saber agora se você decidiu seguir o Senhor Jesus, se você está firme na igreja. Os nossos visitantes recebem as nossas ligações constantes, no mínimo no 1º e 2º semestre de cada ano. Uma pessoa me disse assim: foi eu mesmo quem liguei. Mas vocês aí já me ligaram tanto que vocês estão me atrapalhando já. Me ligaram no ano retrasado, ano passado, esse ano 2 vezes. Eu falei assim: minha querida, então nos perdoe, nós vamos retirar o seu nome então da nossa lista aqui. Não tira o meu nome, não deixa o meu nome na lista de vocês, pelo amor de Deus. Eu havia falado antes que nós estamos orando, e nós oramos mesmo por todos aqueles nomes, que nós clamamos a Deus a favor deles. Quando eu falei que não iríamos ligar mais, que iria tirar o nome da lista, a pessoa disse: não tira o meu nome dessa lista, porque vocês são os únicos daqui da região que se importam comigo. E aí eu fiquei chocado com aquilo. Sabe que a pessoa às vezes fala que nós estamos atrapalhando, mas lá no fundo do coração, lá no fundo da alma, as pessoas percebem que isso é bom. Há uma igreja que se importa, há alguém que deseja o bem, há alguém que está orando. E através desta nossa atitude, muitas pessoas têm vindo à igreja e têm firmado os seus passos com o Senhor Jesus. Depois então dos nomes, aqui na ficha, eu trouxe até, passei tão rápido lá no nosso setor de integração, que eu trouxe uma ficha preenchida por alguém nesse final de semana. Depois então nós vamos fazer os contatos telefônicos. Aí a partir da segunda-feira, é importante que você tenha outra equipe, diferente da primeira equipe, que é do acolhimento, para compor a sua equipe dos contatos telefônicos. Por quê, pastor, que a equipe não pode ser a mesma? A ideia é que dentro do ministério tem vários setores, várias ramificações, e que você não pese, não sobrecarregue muito um membro. Daqui a pouco começa tudo assim, muito bem, e está todo mundo desanimado. Que eu já vou nos cultos para acolher as pessoas, tem que vir durante a semana ainda para ligar, tem que discipular. Então você dê chance para todos os membros da sua igreja trabalhar. Não precisa pesar um só.
E para você escolher as pessoas corretas que gostam para fazer parte da sua equipe de contatos, você já sabe o que tem que fazer, né? Escolher primeiro alguém que gosta de falar ao telefone. Alguém que seja bom de conversa, que seja simpático, que tenha uma boa fala. Enfim, você precisa escolher alguém que tenha um jeito, uma simpatia para conversar e que seja alguém de oração. Quando nós ligamos para alguém lá na 8ª igreja, nós fazemos exatamente assim. Suponhamos que eu vou ligar para você agora. Qual que é o seu nome, varão? Jossandro. Alô, boa tarde, gostaria de falar com o Jossandro. É ele? Jossandro, aqui quem fala é o Heloísio da 8ª igreja. Você tem 1 minuto para falar comigo? Ele vai dizer, tenho sim. Jossandro, você esteve neste final de semana nos visitando aqui na 8ª igreja? Eu estou ligando em nome da equipe pastoral, em nome do pastor Jeremias. Tudo lá em nome do pastor Jeremias. É importante que o pastor titular mostre a sua cara. Estou ligando em nome do pastor Jeremias e da equipe pastoral aqui da 8ª igreja, para te dar as boas-vindas, para dizer que foi muito bom você ter estado aqui ontem, que nós estamos orando pela sua vida, desde que você deixou o nome, nós estamos orando a Deus para que Ele te abençoe, para que Ele te abra as portas, para que Ele te dê saúde, para que Jesus abençoe sua casa, sua família. Estamos orando por você, viu? Irmãos, até aí, eu já perdi a conta de quantas vezes a pessoa do outro lado engasga e começa a chorar nesse momento. De você dizer que está orando, que está intercedendo, a igreja está orando a favor dela, e de verdade. Quantas pessoas, homens, às vezes fica 1 minuto, um tempo de silêncio. Alô, alô, oi, alô. Ô meu irmão, o senhor me desculpa porque eu me emocionei aqui. Obrigado por estar orando. Ore mesmo, eu preciso. Ore por essa área. Aí a pessoa compartilha mais necessidades de oração. O certo é, já falei, e esta é a tônica, é a tecla que eu bato constantemente a minha equipe. A pessoa que está te ouvindo do outro lado precisa perceber que você que está falando, e ela não sabe quem, está se importando com a vida dela em primeiro lugar. E não que ela venha exatamente para a igreja e que a igreja cresça através dela, ou que ela seja mais um número. Não é o nosso foco deixar que ela perceba coisas dessa natureza. E sim que nós queremos que ela seja abençoada, que o Senhor Jesus abençoe sua vida, faça um milagre na sua vida, abençoe sua família, e nós estamos orando por isto. Você colocou o foco na pessoa. Ah, pastor, mas o foco é Jesus. Sim, irmãos, nós que somos crentes há muitos anos sabemos disso. Jesus é tudo para nós. Agora, aquela pessoa que está perdida, ela é o foco de Jesus também. E nós vamos então falar para ela que nós estamos nos preocupando com ela e que nós queremos de alguma forma caminhar e que a bênção de Deus chegue até ela. A sua equipe precisa ser bem treinada. A sua equipe, tanto do acolhimento, que vai ser o primeiro contato com aquela pessoa, quanto do contato telefônico também. Aí então, a conversa segue. Eu já falei para o Jossandro que ele é bem-vindo, que o pastor Jeremias e a equipe pastoral está muito feliz, estamos orando pela presença dele, e que Deus o abençoe. Agora eu vou dizer a ele, se bem que ele já marcou aqui na ficha, né? Quero me tornar membro. Ou quero conhecer mais sobre o Evangelho, ou sou de outra religião, não sou de nenhuma igreja. Baseado no que ele pôs aqui, eu vou puxar a conversa com ele. Jossandro, você está firme com o Senhor Jesus? Sim ou não? Como que está a sua vida espiritual? É nesse ponto que as pessoas se revelam. Ô Heloísio, eu na verdade não estou muito firme não, sabe? Estou precisando firmar. Por isso que eu fui ontem. Estou precisando buscar a Deus mais. Aí nós vamos falar, meu irmão, pois nós queremos que você firme os seus passos com o Senhor Jesus. Um dos motivos que estamos ligando também.
para dizer para você que essa igreja quer caminhar contigo, essa igreja quer te abençoar, e nós temos aqui na igreja um grupo que quer caminhar com você. E aí nós vamos falar para eles sobre o nosso discipulado. Temos discipulado todos os dias na igreja e a qualquer hora. Temos os horários fixos. Se ele não puder em nenhum horário fixo, então que hora que você pode, Jô Sandro? Aí eu posso da sexta para sábado, 11h30 da noite. Pronto, meu irmão, já está marcado aqui. Você pode começar essa sexta agora? Posso. Vai ter alguém lá da nossa equipe para discipulá-lo. Então, esta equipe dos contatos telefônicos tem como função primordial enviar aquela pessoa que deixou o nome, que visitou, a um discipulado. Isso não vai ser a primeira conversa dela, porque senão ela vai pensar que tudo que nós queremos é apenas que ela venha para a igreja. Depois de uma conversa, essa conversa toda dura em torno de 3 minutos. 3 minutos. E você então tem ali a decisão daquela pessoa se ela quer fazer o discipulado ou não, se ela quer vir para a igreja ou não. É o suficiente 3 minutos. Claro, há as exceções, algumas pessoas vão contar o caso da mãe. Vocês podiam ir lá visitar minha mãe que está no hospital. Algumas pessoas vai puxar outro caso, porque eu estou sem igreja, porque eu fui decepcionado, eu era da igreja fulano de tal, e acredita que eles fizeram isso comigo lá. Mas aí você vai ver que cada caso é um caso e treina a sua equipe lá. Aí então, irmãos, basicamente esta equipe de contatos telefônicos vai fazer isso que eu acabei de passar para vocês. Aí vem o terceiro passo, que é o discipulado. Você nota que a nossa primeira equipe do acolhimento recepcionou nos cultos. Essas fichas foram para a nossa segunda equipe dos contatos telefônicos, e a nossa equipe fez o contato e enviou para o discipulado. Agora você precisa de formar a sua equipe de discipulado. Normalmente você vai escolher dentro da igreja aquelas pessoas, aqueles crentes que gostam de ensinar a Bíblia. Aqueles crentes que gostam de estudar a Bíblia, de ensinar, são professores já de escola dominical, ou então até mesmo evangelistas. Interessante que no nosso caso lá, nós identificamos basicamente três tipos de pessoas que chegam na igreja para se tornarem membros, que são enviados ao discipulado. Então, nós criamos o discipulado 1, discipulado 2 e discipulado 3. 3 tipos de discipulados. O discipulado 1 é destinado para aquelas pessoas que não se converteram antes, mas estão vindo agora pela primeira vez. Pessoas que não foram batizadas ainda. Pessoas que, quem sabe, estão vindo pela primeira vez em uma igreja evangélica. Então, esse discipulado é destinado aos novos convertidos. Ele ensina os primeiros passos, os princípios fundamentais da fé cristã. O discipulado 1, nós não misturamos essa turma com quem é crente já velho, vindo de outra igreja, batizado há muitos anos, e que as dúvidas são diferentes. Aí temos também lá o discipulado 2, que é destinado a quem vem de outra igreja, e esse discipulado ensina as doutrinas principais e a visão da 8ª igreja. Aí tem muitos irmãos batistas, assembleianos e quadrangulares, enfim, de tantas outras denominações que nós amamos, que são nossos irmãos queridos, mas que às vezes vêm com alguma dúvida, e a dúvida principal é: por que é que vocês batizam diferente de nós lá? Eu até gostei daqui, mas vocês batizam por aspersão. Eu até gostei daqui, mas vocês batizam os filhos menores dos crentes. Até gostei daqui, mas eu ouvi um negócio aí que vocês creem na doutrina da eleição. Que doutrina é esta? Pessoas que até gostaram, mas tem dúvida. É nesse discipulado que nós vamos tirar as dúvidas, que nós vamos dizer: não, meus irmãos, os nossos irmãos lá da Batista, Assembleia, da Quadrangular estão certos, corretos, mas nós não estamos errados. Na verdade, vamos estudar aqui e ver o que é que nós pensamos sobre esse assunto. Aí, se tem uma coisa que é proibida lá na 8ª igreja, é regra, é falar mal de qualquer igreja que seja, até daquelas que merecem. Nós não falamos mal de ninguém,
só do diabo. Não falamos mal de nenhuma igreja, de nenhum pastor, de nenhum líder. Ainda que a pessoa que está vindo incite alguma coisa assim, nós não falamos nada. E recomendamos, meu irmão, você é bem-vindo, mas aqui nós não fazemos isso. Que nós não falamos mal de ninguém, só do diabo. E aí, esse discipulado 2 tem esta visão de ensinar a quem está chegando o nosso ponto de vista, principalmente doutrinário. Nós, como presbiterianos, temos esta visão de não receber ninguém que esteja com dúvidas sobre a fé, sobre a doutrina. E é importante você também, pastor de qual denominação que seja, não receber ninguém com dúvidas doutrinárias sobre a sua denominação, porque essa pessoa depois pode trazer problemas. Agora, a partir de quando você se senta com ela e mostra os pontos, as dúvidas, você tira as dúvidas, você vai recebê-la e você descansa sabendo que você fez tudo que podia para que ela entendesse a visão da igreja. E o discipulado 3, foi o pastor Gidiel, na época, quem deu o nome de discipulado 3, mas na verdade uma aula com a visão, com o propósito de ensinar para a pessoa que está vindo e destinado a pessoas que vindo de outra presbiteriana, a visão da 8ª igreja. O discipulado 3, então, é voltado para quem vem de outra presbiteriana, que na verdade eu acho que nem precisaria de ser chamado discipulado 3. É uma conversa, uma longa conversa que nós temos com quem vem de outra presbiteriana para fazer o que o pastor Jeremias chama lá de alinhar a visão. Ele já sabe todas as doutrinas da igreja, já conhece a igreja presbiteriana talvez até melhor que nós, mas ele precisa alinhar agora com a 8ª igreja, porque ele está chegando, ele saiu de uma igreja presbiteriana que tem um perfil e está indo para outra, e nenhuma igreja presbiteriana é igual a outra. Tem a liderança, tem o perfil, tem a personalidade, a igreja tem a sua personalidade própria, e é muito importante que quem está chegando conheça a visão da igreja. No nosso caso, o pastor Jeremias já falou ontem para vocês, lá nós temos uma visão definida, composta por 5 pontos estratégicos. Somos uma igreja bíblica, contemporânea, acolhedora de pessoas, presente na cidade e parceira na evangelização do mundo. Quem está chegando precisa conhecer os pastores da igreja, quem são os seus presbíteros, o conselho, precisa conhecer o que é que a igreja sonha e faz. Por isso nós demos o nome aí de discipulado 3, até mesmo, e ele é destinado exclusivamente para quem vem de outra igreja presbiteriana. Lembrando que essa lição do discipulado 3 se repete em todas as outras demais, no 1 e no 2 também. Agora que você tem as suas 3 equipes formadas, a sua equipe do acolhimento, que atua na hora dos cultos, a sua equipe de contatos telefônicos, que atuam a partir da segunda-feira, durante a semana, ligando. Você tem também a sua equipe do discipulado. Você pode formar horários específicos de discipulado. Todos os dias, às 19 horas, nós temos discipulado aqui na igreja. Cada dia um discipulador diferente. Nunca ponha a mesma pessoa em mais de um horário para não sobrecarregar. O que desanima as pessoas é a sobrecarga. O que desanima os crentes é o peso excessivo, enquanto muitos outros estão sem fazer nada. Lá na 8ª igreja nós temos muitos discipuladores. Já temos os horários específicos com aquele discipulador. E temos os outros discipuladores de plantão, que estão aguardando alguém que vai vir. E o discipulador disse: pastor, eu posso a qualquer hora da noite, do horário tal ao horário tal. Pastor, eu posso só terça-feira à noite, do horário tal ao horário tal. Posso dar o discipulado. Aí nós vamos fazer o contato e vamos enviar baseado na necessidade daquela pessoa. De tudo que eu falei até aqui agora, alguém tem alguma dúvida? Gostaria de aproveitar e... Sim, meu irmão. Quantas lições discipulado 2? Boa. O discipulado 1, no nosso caso lá, é composto por 10 lições. O discipulado 2, composto por 8 lições. As lições nós sugerimos que sejam feitas de acordo com a necessidade da igreja, de acordo com a visão da igreja, de acordo com
com a própria igreja local, né? Então, por exemplo, esse discipulado 1 é fundamental que você fale sobre arrependimento e perdão. A pessoa que está chegando agora, vinda do mundo, ela está se convertendo agora, não sabe nada, nem sobre nenhum princípio bíblico. É importante que você fale sobre quem é Jesus, sobre a Bíblia, conhecer a Bíblia. São lições que nós entendemos que são universais e que a gente não pode abrir mão. Importante que você fale sobre o plano da salvação, para que a pessoa possa ir conhecendo. Enfim, são os primeiros passos da fé cristã. Juntamente da lição 1, nós falamos sobre a igreja presbiteriana. Ele precisa saber que igreja é essa. E falamos também da 8ª igreja presbiteriana. Com relação às demais lições que você quer incluir, se serão 12 ou mais ou menos, é você quem vai definir. O discipulado 2 são 8 lições e nós focamos mais em pontos doutrinários e às vezes até divergentes. Exatamente para quem está chegando tirar suas dúvidas. O discipulado 2 exige um pouco mais do discipulador. Aí você precisa ver na sua igreja alguém que tenha aí bagagem para responder a quem tiver uma dúvida doutrinária qualquer. Pois não, meu irmão? Uma igreja de 300 membros, qual o tamanho ideal dessa equipe? E como conseguir pessoas voluntárias para as 11 da noite? Como é que vocês trabalham? Meu irmão, o seu nome é? Bruno. Cada igreja vai ter a sua equipe da integração do tamanho que o pastor julgar necessário. No caso nosso, lá da 8ª igreja, a nossa equipe é composta por 50 pessoas. Uma igreja daquele tamanho, 50 pessoas só, eu acho até pouco. Mas nós temos a visão de que em cada culto precisa ter no mínimo 5 pessoas no acolhimento. A cada culto, 5 pessoas. E nós temos culto lá com 5, 6, 7 membros que são previamente escalados. Então, como que funciona hoje? No caso do acolhimento, são 50 pessoas hoje. Eu disse 50 só do acolhimento. Eu não contei ainda o discipulado e os demais. Ao todo deve ter uns 70 mais ou menos. Então, como nós temos 5 cultos por domingo lá, um culto 7 da manhã, 9 da manhã, 11 da manhã, 5 da tarde, 7:30 da noite. Em cada culto, se nós tivermos 5 membros do acolhimento, e são diferentes, eles não podem vir em 2 cultos para não pesar, nós teremos uma equipe de 25 em cada domingo. Aí, como são 50, nesse domingo agora, esses 25 atuam, domingo que vem eles descansam e os outros 25 atuam, de forma que a cada 2 semanas, 15 em 15 dias, aquela pessoa vai ter o compromisso com aquele horário. Aí, em uma igreja de 300 membros, você não precisa de uma equipe tão grande assim. Talvez a igreja sua lá tenha um culto ou 2 por dia, e você então vai formar a sua equipe baseado na programação da igreja, na necessidade. Se nós tivéssemos um culto só por dia, uma equipe de 5 daria conta. Como nós temos 5 cultos, uma equipe de 25. Para não pesar, 25 2 vezes, 50. E assim vai. No caso dos discipuladores e dos que fazem o contato, aí você precisa ter a visão de águia para encontrar alguém que esteja disposto a discipular às 11 horas da noite. No nosso caso, lá da 8ª igreja, a igreja não fecha e não para. Ela fica aberta de dia e de noite. Tem o recepcionista, o vigia que dorme lá à noite. Ele é pago para não dormir, né? Mas que fica lá a noite toda. E há noites, há quintas e sextas-feiras e sábados que tem vigília na igreja a madrugada toda. Então, aquele moço que a igreja paga fica ali exatamente para ter alguém. Então, é por isso que lá nós podemos ter discipulado às 2 da manhã, às 3 da manhã, porque a igreja está sempre aberta. Recomendamos que o discipulado seja feito na igreja, em casos especiais, em casa. No caso da pessoa ser muito idoso,
no caso de alguém que tem algum problema, que não possa se locomover. Mas, via de regra, hoje, os discipulados são feitos na igreja, em alguma sala específica lá. Mais alguma pergunta? Só um minutinho, irmão. Espera o microfone. Então, esses grupos não seriam grupo discipulado e não propriamente familiar no sentido de casas em casas? Não. Nós temos os grupos familiares também. O pastor Gidiel falou aqui que nós chamamos de GECOI. Grupo de crescimento da 8ª igreja, que funcionam regularmente toda semana, em várias casas. Aí é um trabalho de evangelismo, à parte. Se alguém se converteu lá, eles vão enviar para a integração discipular. Nós estamos tentando fazer um link para que o líder lá possa também discipular no seu grupo, mas até agora nós não alcançamos esta proeza ainda. Por enquanto, a integração é que cuida de todo o discipulado na igreja. Qual é a faixa etária atendida? Esse grupo atende desde a maioridade até a menor, e quando vai ligar também, liga para os menorzinhos, como é? Ligamos para as crianças, o Ministério Infantil lá é muito forte, e aí nós ligamos para as crianças e pedimos para falar com os pais delas. O seu filho esteve aqui, queremos dizer que estamos orando por ele, orando por vocês também todos, vocês são bem-vindos aqui, que o seu filho, que você possa continuar trazendo, porque se é criança ele não vem sozinho, alguém traz. E aí nós fazemos toda esta receptividade por meio do telefone aos pais, aos avós, aos tios que trouxeram as crianças. O certo é que nós não deixamos de ligar para ninguém. Por isso que é importante também, na ficha, você pedir a idade da pessoa, a data do nascimento dela, para quando a sua equipe for ligar, saber se é criança, se é jovem, se é adolescente, se é idoso, porque a cada tipo de pessoa nós vamos abordar de acordo com a sua personalidade. Esse pessoal do discipulado, em especial do grupo 1, ele também trabalha como uma porta de entrada para o batismo, profissão de fé, alguma coisa assim, não? Grande homem. O objetivo principal dos nossos discipulados é batizar quem não foi batizado, no caso, quem está no discipulado 1, e receber por profissão de fé, os do discipulado 2, ou por transferência, ou do discipulado 3. Então, o fim da integração é recepcionar como membro, ou pelo batismo, ou por profissão de fé, ou por transferência, ou por outro tipo de recepção que exista. Pastor, por favor, me dá uma dica, uma igreja que possui menos de 100 membros, que foram acostumados durante muito tempo, por quase toda a vida, a depender em tudo do pastor. Pastor ora, pastor visita, pastor evangeliza, pastor toca no louvor, pastor visita, aconselha e vai. Qual talvez seria o primeiro passo de uma igreja nesse sistema? O primeiro passo de um pastor que está querendo desenvolver tudo isso e mais. Talvez qual seria o primeiro passo, assim, para você tomar um passo nesse rumo? Meu irmão, se fosse eu que fosse começar em uma igreja nova que não tem essa visão, e eu saindo de uma igreja que tem essa visão, e eu sou líder nessa área lá, para uma igreja que não tem, eu acho que o primeiro passo que eu daria era tomar um tempo, eu iria projetar, eu gosto muito de trabalhar com projeto, de papel, data do tempo tal até o tempo tal, eu vou trabalhar essa visão, depois a outra. Eu iria gastar um tempo para tentar inculcar na igreja esta necessidade, a necessidade de que toda a igreja fosse envolvida na integração. Lá na 8ª igreja nós falamos de púlpito. Aqui está a nossa equipe do acolhimento, da integração, mas não são só eles que são na integração. Na verdade, a igreja toda faz parte da integração. Porque quando você traz um visitante, você está integrando alguém. Quando você abraça alguém aí no seu banco, lhe dá as boas-vindas, você está acolhendo alguém. É a igreja toda que precisa assimilar. Dentre a igreja toda tem aqueles que vão te procurar, igual me procuram constantemente: pastor, o que eu preciso fazer para participar do Ministério de Integração? Ô meu irmão, é simples, marca uma conversa comigo, com a minha secretária, eu não vou marcar aqui agora porque eu não tenho a minha agenda.
vai que eu marque e ela também marque no mesmo horário, mas é só você marcar que a gente conversa, te passo as instruções e você já começa. Não tem muita cerimônia. A pessoa só precisa começar instruído, sabendo o que ela vai dizer, o que ela vai fazer. E esse Ministério de Integração também, no nosso caso lá, a cada 2 meses eu marco uma reunião geral com todos eles, e aí a gente ora pelas fichas, oramos pelos nomes, oramos pelas pessoas, a nossa equipe compartilha as suas lutas, as suas dores, e eu costumo dizer, nós que acolhemos as pessoas, se não nos acolhermos a nós mesmos, seremos fingidos hipócritas. Então nós precisamos viver esse negócio. E aí acaba sendo assim um grupo grande de comunhão, o Ministério de Integração. Não só a integração, todos os ministérios têm esta afinidade também entre si. Mas eu começaria inculcando na igreja, falando aos poucos e cada vez mais agressivamente, até que iria chegar o dia que eu iria dizer, pronto, irmãos, agora eu acho que nós precisamos criar um grupo aqui para acolher, porque os visitantes entram e saem e a gente nem vê. E essa turma é preciosa demais. Às vezes a gente sai para evangelizar e a gente evangeliza 1000 pessoas e não vem nenhuma para nos visitar aqui. Agora, quando entra uma que nós nem convidamos, nós vamos deixá-la sair assim de graça. Que preciosidade! A igreja precisa ver nas vidas, nas pessoas, principalmente nos visitantes perdidos, uma possibilidade grande de salvação. Pastor, vamos dizer que essa equipe de visitação, a pessoa foi na igreja, aí eles pediram a visita, essa equipe vai na casa, existem pessoas, o filho daquela pessoa está drogado, uma situação muito difícil, a família passa por vários problemas. Vocês, nessa equipe de integração, vocês têm como encaminhar aquele drogadito para um tratamento? Como que funciona essa parte? Porque hoje em dia as famílias estão tudo com pessoas drogaditas, bêbadas. Às vezes o pai é bêbado, o adolescente é drogado. Como que vocês procedem nesse caso? Sim, qual é o seu nome, irmã? Maria Helena. Irmã Maria Helena, hoje a 8ª igreja tem, isso faz parte da sua visão número 4, né, do 4º ponto da sua visão, ser uma igreja presente na cidade. Nós temos lá o que nós chamamos de Aviso, Associação Wilson de Souza. É um braço estendido da igreja às pessoas carentes da sociedade. Na verdade, é um outro ministério. Aviso, em homenagem ao pastor Wilson, Associação Wilson de Souza, pastor Wilson antes do pastor Jeremias, que já faleceu, nós pusemos o nome para homenageá-lo. O que a Aviso faz? A Aviso tem a turma que leva o sopão nas ruas, para as pessoas que moram nas ruas. A Aviso tem dentistas, tem psicólogos, tem advogados, tem pessoas que trabalham de graça ou quase de graça para as pessoas carentes. E na Aviso também nós temos parcerias e convênios com locais de internação a pessoas que são dependentes químicos. Então, quando nós temos um caso assim, nós pegamos essa pessoa e nós lhe perguntamos se ela quer ajuda e nós lhe encaminhamos para Aviso e a nossa Aviso, e eu, por providência de Deus, sou o pastor da Aviso também. Então eu já resolvo lá, já ligo para a nossa assistente social e falo com ela, temos aqui uma pessoa precisando de ajuda, nós temos quantas vagas aí ainda? Ah, pastor, nós temos 3 vagas ainda, então vou anotar o nome aqui para ela te procurar e a gente já encaminha, né? Então, na medida que a igreja vai crescendo, vai aumentando também os recursos. Exato, e os problemas também. Mais alguém? Quem? Mais alguém aqui atrás, antes de chegar lá na frente com o microfone? Então, só mais 2 perguntas, irmãos. Devido ao nosso tempo, pastor Jeremias, mais 2 perguntas. Penúltima. Vocês fazem algum culto ou alguma programação especial para esses novos membros? Tipo, uma vez por semestre, uma vez por ano, para chamar todo mundo e fazer uma festa, um culto? Nós, no findar do primeiro semestre, fazemos um culto, o
culto da colheita e chamamos todos os novos membros que foram recebidos naquele primeiro semestre, reunimos a todos e oramos e agradecemos a Deus. E no final do culto nós descemos para lanchar, comes e bebes, enfim, uma festa. E fazemos também no final do ano, vamos fazer agora, no mês de dezembro, no segundo domingo, uma outra festa desta para louvar a Deus por todos os nossos novos membros de 2015. Fazemos sim. Amém, meus irmãos? Meus irmãos, para a gente concluir então aqui, a etapa final, depois que a pessoa então foi para o discipulado, foi discipulada, terminou o discipulado, ela encerra preenchendo uma ficha. Essa ficha de membro ficou para trás, eu não consegui trazê-la, ficou para trás, infelizmente, mas aí ela vai preencher uma ficha de membro e ali tem as perguntas necessárias, além dos seus dados, as perguntas que nós julgamos necessárias para que essa ficha seja encaminhada à nossa secretária, que vai ligar para aquela pessoa e marcar uma entrevista pastoral. Então, a pessoa, depois que faz o discipulado, preenche essa ficha, devolve a ficha, a nossa secretária vai ligar para ela e vai marcar uma entrevista pastoral. Diante do pastor que vai entrevistá-la, essa entrevista também pode ser feita com algum presbítero, irão conversar sobre aquela ficha. E aí já é coisa pessoal da pessoa. Se ela é casada, se não é casada, se mora junto, como é que é. Por quê? Até então nós caminhamos no discipulado. É nós ensinando às pessoas aquilo que é fundamental para a sua caminhada na fé. Agora, nessa última conversa, nós vamos conhecer aquela pessoa. Se ela precisa de ajuda, se ela precisa de libertação em alguma área, e se a pessoa tiver assim tudo beleza, e se ela tiver recebido Jesus como Senhor, nós já vamos marcar o dia do batismo ali mesmo, marcar o dia da recepção. Mas se ela tiver alguma pendência, como por exemplo, mora junto, mas não é casada, nós não vamos recebê-la como membro, nós vamos caminhar mais um tempo com ela e vamos fazer isso aqui para que ela resolva a sua vida, que ela se case. Quantos casos lá na igreja que nós ajudamos os dois se casarem? Não tinham visão de casamento, não tinham recursos, e a igreja ajudou no casamento. A igreja fez o que pôde para que eles resolvessem aquela pendência e fossem finalmente recebidos como membros ou fossem batizados. Então, nós temos esta marca aí de não desistir das pessoas. E aí eu concluo com esse discipulado intensivo. O que é isso? Aí, meus irmãos, aquelas pessoas que desistiram do discipulado, que ficou só pela metade, que não foi mais, que não voltou, há esses casos. As pessoas que preencheram as fichas e disseram assim: eu não quero nada, eu não quero ir aí, eu não quero ser crente. Nós não vamos jogar os nomes fora. Lá na igreja, na oitava, nós não jogamos um nome fora. Fica tudo guardado. Então, 2 vezes por ano, no primeiro semestre e no segundo semestre também, nós vamos ligar novamente para todas essas pessoas. Me lembro que há 2 anos atrás, nós fizemos o levantamento, 1.200 nomes de pessoas que passaram pela oitava igreja e não se tornaram membros. Ano passado, 800 nomes passaram pela oitava igreja e não se tornaram membros. Nós vamos... Só no ano passado. Lembrando que nós, quando fazemos esse levantamento, nós puxamos dos últimos 5 anos também. Mas eu me lembro que no ano passado nós tivemos 800 nomes. Observado se alguns são de várias vezes, ou pessoas que estão vindo sempre, alguma vez assim? Independentes. Se ele veio várias vezes, normalmente ele deixou o nome na nossa integração uma vez. Mas se ele não entrou como membro, nós vamos ligar para ele e vamos falar o mesmo que eu falei para os irmãos aqui, estamos orando por ele, convidá-lo agora para um discipulado. Esse discipulado intensivo é diferente do discipulado normal, que são 10 lições. Esse discipulado intensivo tem a mesma quantidade de lições, porém ele dura menos tempo, porque são 2 horas. São 2 horas de estudo. E aí a pessoa às vezes não se tornou membro porque ela não tem tempo. Ah, pastor, eu não tenho tempo de fazer o discipulado, por isso que eu não me tornei membro. São 2 meses e meio de discipulado, né? São 10 lições, e eu até queria. Então, meu irmão, nós estamos começando hoje, ou na semana que vem, o discipulado intensivo.
Com 4 semanas, você faz as 8 ou 10 lições. 4, 5 semanas. Ou então eu posso, então pronto, já vou pôr seu nome aqui. Nesse discipulado intensivo, eu me lembro que este ano, no mês de agosto, nós recebemos em um culto só, mais de 200 pessoas, 203 pessoas, em um culto só. Foram quase 80 batismos, em um culto só, de pessoas fruto do discipulado intensivo, que nós ligamos e buscamos. Meus irmãos, a igreja do Senhor pode crescer e muito, desde que as pessoas que estão vindo não sejam alvos da nossa desistência. Nós precisamos insistir em oração e insistir em buscar essas pessoas. Amém? Feche os seus olhos, curva a sua cabeça. Senhor Jesus, obrigado pela graça do Senhor sobre nós. Obrigado, Senhor Jesus, porque o Senhor tem usado a sua igreja. E obrigado porque o Espírito Santo do Senhor sobre nós é quem nos capacita. E peço ao Senhor que capacite-nos. Capacite os teus filhos aqui, representando suas igrejas. Que a igreja do Senhor possa crescer aqui no Paraná. Que a igreja do Senhor possa crescer aqui em Cascavel. Onde quer que haja líderes aqui representando sua cidade, que o Senhor promova o crescimento da igreja. Em nome de Jesus, que a bênção do Senhor nos acompanhe. Aquilo que nós ouvimos aqui, que possamos levar para a nossa igreja, para a nossa cidade e colocar em prática para a glória do Senhor. Amém. Pastor. Vamos aplaudir.